Olá, tudo bem? Vamos continuar com as dicas de planilhas na resolução de problemas com Excel. Aqui estou pegando aquele problema do posto de combustível, onde veremos criar uma planilha, né, onde eu consigo calcular o preço de venda, tá? De diversos tipos de combustíveis, de acordo com uma tabela de desconto ou acréscimo, né, e o tipo de combustível em si, né? A tabela então seria para ser utilizada num caixa, né? O usuário iria chegar no caixa do posto, né? Depois que, para poder pagar, ele iria falar qual é a bomba, qual é o tipo de combustível que ele utilizou, né? E a forma de pagamento. Aí o sistema iria achar o preço do litro, você também iria dizer a quantidade vendida e ele iria calcular o preço total que o cara tinha que pagar, né? Então, isso aí é uma necessidade típica num posto de gasolina, tá? Não foi dado um exemplo, né? Não foi dado um exemplo pronto, tabela, só foi dado o problema, aí a gente tem que resolver, ok? Vem para a aula então. Começar, né, a resolver o problema do caixa do posto de combustível. Como eu já iniciei, não foi dado exemplo nenhum em termos de tabela, cabe você desenvolver o layout que você julgar melhor, tá? Layout em termos de colunas e em termos de linhas. Alguns parâmetros tem que ter, né? Então foi dado um arquivo, né? Foi passado umas instruções. Aí a gente vai usar essas instruções para conseguir montar a tabela da melhor forma possível. Então, olhando aí o documento, né? Foi dado o preço de cada combustível, né? Nesse caso, com 20 dias de prazo. Depois foi passada a informação que para pagamentos à vista a gente teria um desconto de 5,3% aqui, tá? E para pagamento com cheque pré-datado, acima de 21 dias, teria um acréscimo de 8,9% sobre o preço à vista. Então, essa tabela aí, né, eu tenho que montar essa tabela de preços de tal maneira que também pode ser alterada, né? Porque hoje em dia a gasolina, né, o combustível, ele altera constantemente, os juros também alteram, então isso aí tem que ser uma tabela de referência que pode ser alterada e automaticamente o caixa, né, tem que recalcular os valores, ok? Como saída, né, eu quero uma planilha para exibir, né, o preço dos combustíveis à vista e a prazo, né? E eu peguei ali, né, quer dizer, vou fazer uma coisa a mais que como se estivesse vendendo, né? Essa tabela iria ficar no caixa, então pensei aí uma estrutura, né, para a gente bolar aí em termos como se fosse num caixa, né? O que queria ser necessário o caixa saber para ter o valor do preço do combustível, de acordo com o que o cara escolheu, né? Então isso aí foi dado, ok? Assim, foi dado como instrução, né? Então aí agora a gente deve rascunhar aí, né, o que vai acontecer, né? Como montar as colunas, as tabelas, ok? Cada um tem uma ideia, tá? Em nenhum momento
a ideia da estrutura está certa ou errada, o resultado tem que ser correto, lógico, né? E eu vou mostrar alguns exemplos meus que eu pensei, né? Não necessariamente, eu tenho 2 exemplos, né? Eu fiz um imaginando uma coisa e depois fiz o outro, né? Então, pra você ver, é ideia, né? Não necessariamente tem que ser igualzinho ao meu e vocês aí têm que fazer o de vocês, ok? Vou mostrar então a minha ideia de tabela. Bom, tá aí, né? Um exemplo que eu cheguei a fazer, tá? É um exemplo mais antigo. Olha lá, eu tenho, né, o que o cara pediu como resultado final, né? Eu tenho o preço do total à vista, total a prazo e total com cheque. Só que daí o cara teria que dizer o tipo, quer dizer, o nome da bomba, né? Que foi feito, que, que o carro usou, né? O tipo de combustível utilizado ali e a quantidade em litros. Aí automaticamente a minha tabela calcula, né, esses 3 preços de acordo com o que o cara estaria escolhendo. O preço do combustível é uma outra tabela, né, onde eu tenho um código do combustível, tipo do combustível, né, e foi dado o valor a prazo 20 dias. Né, então, esses preços aí são coisas fixas, foi dado no enunciado do exercício. Mas é óbvio que isso aqui tem que ser alterado, isso aqui pode ser alterado, né? Hoje é esse preço, amanhã é outro preço. Aí o valor à vista é calculado, né, em cima de uma porcentagem, né, e o cheque de 21 dias também em cima de outra porcentagem. Nesse exemplo, eu estou colocando a porcentagem direto, né, eu não fiz uma tabela separada para talvez alterar o valor da porcentagem. Então, foi uma coisa que eu pensei, né, nessa época aí. Eu consegui, né, atender o cliente, né, o meu chefe, o que ele queria era o preço de quanto ficaria à vista, a prazo, com cheque, eu consegui fazer, né? Mas a questão do aumento, né, de porcentagem que tem a ver com juro, eu coloquei fixo, né? Funciona, funciona, tá vendo aí que ele tá funcionando, né? O problema é que se houver mudança no juro, aí eu tenho que ir na fórmula, né, da minha tabela, fazer adaptação, então não é uma coisa tão legal assim, né? Aqui já é, né, uma outra solução, né, que eu pensei. Né, eu teria a tabela de vendas do mesmo jeito, né, com um preço, onde iria encontrar o preço do litro, o preço do combustível, de acordo com a forma de pagamento, e o preço total, que tem a ver com a quantidade vendida. Né? Eu consegui resolver o que o cara queria. Teria uma tabela de pagamento, que seria o preço, né, original aí, onde eu também teria o valor fixo e outro valor que teria uma porcentagem. Aí a diferença é que eu criei uma terceira tabela onde eu posso vir aqui e digitar, né, o valor do desconto ou o valor do acréscimo. Né? Então isso aqui pode ser alterado. Aí automaticamente os preços da tabela de pagamento altera e, consequentemente, o preço da tabela de venda, né, também altera. Tá? O nome da bomba, o tipo do combustível e a forma de pagamento, né, eu teria que digitar. Né? O cara da bomba 10 colocou o combustível do tipo 4, ele vai fazer a forma de pagamento do tipo C, né? Aí vai dar o preço, quantos litros ele levou, né? Aí eu tenho o preço total a pagar. Então foi uma ideia minha, uma solução minha. Talvez esteja mais inteligente do que aquele outro lá, tá bom? Então vamos ver como é que isso aí vai ser feito.
Bom, então tá aí, né? A minha tabela, né? Ela tá vazia. Eu deixei apenas aqueles valores fixos, né? Que estão no enunciado do problema, mas eles podem ser alterados, né? Então, aqui pode ser alterado de acordo com o preço do combustível, pode ser alterado, né? O preço também do desconto ou acréscimo também pode ser alterado, e aqui eu vou calcular, né? Vou calcular de acordo com, por exemplo, preço à vista, então tem um desconto de 5,30, que foi dado enunciado, mas pode ser outro valor, né? Então aqui é uma fórmula básica, né? Lá, igual, né? É uma fórmula de multiplicação. Eu estou tirando uma porcentagem, né? Estou tirando uma porcentagem de um número. Então aqui o preço à vista vai ter um desconto, né? Então vai ser o preço atual, que é esse aqui, menos o desconto. Como é que eu acho o desconto? É o preço atual vezes o valor do desconto em porcentagem. Então eu posso tanto alterar o preço à vista ali, né? Como também posso alterar o preço à vista, né? Daquele combustível, como também posso alterar o valor aqui em porcentagem, porque daí ele vai calcular certinho. Então, ou seja, está tudo amarrado, né? Está diferente daquele outro exemplo onde eu coloquei a porcentagem direto na fórmula. Não, aqui não. Eu criei uma tabelinha, né? Aí eu puxo dessa tabelinha. Então tá aí, né? Então tá aí. Então se o cara for usar gasolina comum, né? O preço a prazo de 20 dias é R$ 2,99, mas se ele vai pagar à vista, tem um desconto de 5,30%. Aí, se eu clicar e arrastar, tem que continuar funcionando, né? Isso aqui, gente, apesar de não ter apresentado o erro, mas ele tem erro, tá? Por quê? Porque eu não travei, né? Esse D15 tem que ser igual para todo mundo, né? Tá? Então ele tem que ser travado, né? Então, para todos ali, o desconto é o mesmo, é 5,30. Então você não pode esquecer de travar ele, né? Como eu falei, normalmente eu deixo por último, né? Para a gente não ter problema depois. Aí, ó, agora tá vendo que ele recalculou, né? Então tá certinho agora, ok? O pré-datado, mesma coisa, né? Só que o pré-datado é um acréscimo, né? Acréscimo, ok? Então, pré-datado é um acréscimo de 8,9 sobre o preço à vista, né? Eu acho que é isso que está lá no enunciado, né? Pré-datado de 21 dias é um acréscimo sobre o preço à vista. Então, e o pré-datado vai ser um acréscimo sobre o preço à vista. Então, formulinha básica também, né? Do que? Do preço à vista mais a porcentagem, que é o valor vezes a porcentagem que eu coloquei aqui. Lembrando que lá embaixo tem que ser travado, né? Então já vou meter um F4 aqui. Aí, clica e arrasta. Beleza. Então, qualquer mudança que ocorra, né? Por exemplo, se isso aqui for para 10%, ele vai alterar, tá? Se aqui for para, sei lá, 1%, ele também vai alterar. E se o preço aqui alterar, automaticamente eles alteram também. Então, quer dizer, tá tudo amarrado, né? Tá tudo vinculado, clicar e arrastar tá funcionando. Então, isso é a maneira correta de se trabalhar, ok? Então, tá aí, né? Eu vou dividir em duas partes do vídeo, tá? Então, aqui eu estou mostrando apenas como calcular, quer dizer, montei o layout,
né? E como que eu calculo o preço do combustível à vista e o pré-datado de 21 dias. Ok? Então eu paro por aqui e continuo onde a gente vai achar a tabela de vendas, né, do outro lado lá. O que também vai estar amarrado, né, com a tabela de pagamento. Ok? Então vamos para o próximo vídeo. Aguardo vocês lá.